الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Respeitados irmãos, Insha'Allah Ta'ala, hoje vamos viver alguns momentos com o profeta de Allah, Lut alayhi salam. Nabi Lut é um dos profetas enviados por Allah subhanahu wa ta'ala para guiar o povo de Sodoma e Gomorra. Lut alayhi salam foi sobrinho de Nabi Ibrahim, filho do irmão. Na altura em que Nabi Ibrahim alayhi salam saiu da cidade de Ur, no Iraque, saiu com seu sobrinho Lut alayhi salam. Ambos vieram para a Palestina e dali separaram-se, porque Lut foi enviado para estas cidades de Sodoma e Amora, que é Gomorra, mais algumas cidades vizinhas. E a localização destas cidades está exatamente no local onde hoje existe o Mar Morto, perto do Vale da Jordânia. É nesta região que este povo vivia. E Lut alayhi salam foi enviado. Ele não pertencia àquele povo, mas foi viver entre eles, casou lá, teve 2 filhas. Portanto, não vamos trazer aqui uma história completa de Lut alayhi salam, mas queremos refletir sobre algumas passagens contidas no Corão al-Karim que relatam a história de Nabi Lut. São vários versículos espalhados em diferentes suras, mas o nosso forte vai ser o relato de Surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala diz naquele surat: Bismillahirrahmanirrahim, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. E quando os nossos mensageiros foram ter com Lut alayhi salam, Allah tinha enviado um grupo de anjos. Alguns dizem que eram 2, outros dizem que eram mais. Tanto que alguns imamos aventam a possibilidade daquele grupo ter sido liderado por Jibril alayhi salam. Só que estes anjos vieram na forma humana, jovens, atraentes. No seu caminho para a cidade de Lut alayhi salam, passaram na região onde Nabi Ibrahim já havia fixado residência. E quando lá chegaram,
deram a conhecer Ibrahim alayhi salam, primeiro anunciaram a boa nova de que a sua esposa iria dar à luz um menino, um rapaz. Depois informaram-no a razão por que estavam ali de passagem. Iam para a cidade de Lut alayhi salam, a cidade de Sodoma e Gomorra. Quando o Nabi Ibrahim alayhi salam soube da missão daqueles anjos, o que eles iam lá fazer? Levavam destruição total para aquela cidade. Ele então lembrou-se, qala inna fiha luta, e ele disse-lhes: olha, nessa cidade, apesar da sua perversidade, mas está lá Lut alayhi salam. Então os anjos responderam: Ya Ibrahim, não tenhas medo, nahnu a'lamu biman fiha, nós conhecemos exatamente quem lá está. lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha min al-ghabirin. Nós iremos salvá-lo com aqueles que creram nele, excepto a sua esposa, porque ela, no plano de Allah, conta-se entre os extraviados. O que esta senhora fazia? Vamos saber daqui a pouco. Continuamos com os anjos para a cidade de Lut alayhi salam. E eles vinham na forma humana, jovens, atraentes. Chegaram na cidade de Lut. O Corão Al-Karim diz: وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا, quando os nossos mensageiros chegaram a Lut, سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. Lut manifestou grande aflição e preocupação, ficou aflito, constrangido. Uma pessoa que recebe visita e fica aflito, constrangido. Por que Lut alayhi salam ficou preocupado? Para percebermos isto, vamos ainda acompanhar os versículos. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ, e disse: este é um dia difícil. O dia de hoje é um dia difícil. O que Lut esperava que fosse acontecer com a vinda daquela visita, daqueles jovens? O que ele esperava? O que ele estava à espera realmente aconteceu. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ. Instantes depois dele receber a visita, o seu povo cercou a sua casa. As pessoas já estavam lá fora e vieram como yuhraun, a correr com pressa, cercaram a casa de Lut alayhi salam. O que eles pretendem? وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. E antes eles praticavam a obscenidade. Lut ficou preocupado, exatamente por saber que o seu povo praticava obscenidade, era um povo perverso. Estimados irmãos, o que eles faziam? Qual era o pecado que eles cometiam? Qual era a perversidade que eles cometiam? Aí vamos então buscar a resposta no Surat Al-A'raf. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. Recorda-te de quando Lut disse ao seu povo: أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Então vocês cometem este pecado, jamais um povo antes de vós cometeu. Quer dizer, aquele povo tinha uma criatividade incrível, mas no mal. Conseguiram inventar aquele crime. Ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Nenhum povo antes de vós cometeu este crime. Vocês são os pioneiros. Então o que eles faziam? Lut alayhi salam continua: Ata'atuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa. Então vocês
preferem manter relações com homens iguais a vós, em vez de mulheres? Agora já percebemos qual era o crime que eles cometiam: o homossexualismo, o sodomismo. Era este crime que eles praticavam. E Lut alayhi salam, o que é que diz? Bal antum qawmun musrifun. Vós sois um povo que excede nos pecados. Exageraram. Aquela linguagem que nós usamos: fulano, tu és exagerado. Eles eram um povo exagerado, excederam. No outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bal antum qawmun tajhalun. Vós sois um povo ignorante. Naturalmente, alguém que deixa a mulher vai buscar um homem igual a si. É só por ignorância. É o que o Corão está a dizer. Bal antum qawmun tajhalun. Neste versículo, bal antum qawmun musrifun. O que é que eles disseram? Qual foi a resposta que o povo deu? Mais uma vez no Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ. No Surat An-Naml diz: فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ. A resposta que obteve do seu povo foi esta: expulsem a família de Lut da vossa cidade. Mandem eles embora daqui. Eles é que cometem o crime, os outros é que são expulsos. E por que queriam expulsar Lut e a sua família? Qual foi o crime que Lut alayhi salam cometeu? Estimados irmãos, esperem para ouvir um crime inédito. Por causa desse crime, tentaram expulsar Lut alayhi salam. E comparem entre o crime de Lut e o crime daquele povo. Naturalmente, perante Allah, perante os crentes, Lut não cometeu nenhum crime. Mas para aquele povo, Lut cometeu um crime. Qual foi? Innahum unasu yatatahharun. Porque eles são pessoas que se purificam. A purificação era haram. Purificar-se naquela altura, não cometer o que eles cometiam, era haram. Se eles acusam Lut de ser um daqueles que se purificam, então o que eles faziam não era purificação, era imundície. Isto vindo da boca deles. Afinal, o que é que ele pensa que é para não praticar o que nós estamos a praticar? A imundície que nós estamos a praticar, ele quer se purificar dela. O que é que ele pensa que é? Mas Lut alayhi salam mais uma vez voltou para o seu povo. E aí voltamos para o Surat Hud. Ele disse: وَقَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ. E ele disse: meu povo, estas são minhas filhas. Aqui precisamos explicar. Lut tinha apenas 2 filhas. É possível que um povo inteiro venha casar com 2 meninas? Naturalmente que não. Então, a quem se referia? Segundo os imãos, dizem que Lut referia-se às mulheres daquela cidade. É que um profeta é como se fosse um pai. Ele naturalmente não é pai biológico, mas espiritualmente, a maneira como cuida do seu povo, do seu rebanho, é como se fosse um pai na maneira como cuida dos seus filhos. Portanto, ele considerou as senhoras daquela cidade como suas filhas. Disse-lhes: olha, meu povo, estão aqui estas mulheres. Elas são mais dignas de vós. São mais puras para vós. Por que não casam com elas? Hunna atharu lakum fattaqullaha. Temam Allah, por favor, temam Allah. Wala tukhzuni fi dayfi. E não me envergonhem nos meus hóspedes. Eles queriam jovens. Mas como é que eles souberam que Lut alayhi salam havia recebido uma visita de jovens atraentes? É um pouco curioso. Vieram a correr, então já tinham conhecimento. De onde é que eles souberam isto? Aí voltamos já para a esposa de Lut alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat At-Tahrim:
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah dá-nos o exemplo dos incrédulos na pessoa de duas senhoras, nestas duas figuras, a mulher de Nabi Nuh e a mulher de Nabi Lut. Estavam debaixo de dois servos nobres, mensageiros de Allah. Uma era esposa de um profeta, Nuh alayhi salam, a outra era esposa de um outro profeta, Lut alayhi salam, mas elas foram traidoras da causa dos maridos. A traição aqui não significa que elas cometeram adultério. A traição é que, segundo diz Imam Ibn Kathir e mais outros imamos no tafsir, é que a mulher de Nabi Lut passava a informação para o seu povo. Logo que Lut recebesse uma visita, ela imediatamente já mandava mensagem via WhatsApp, via Facebook, por aí em diante, mandava dizer: pessoal, cá em casa há carne fresca. A informação circula. Então ela traía o marido dessa forma. É por isso que o povo veio a correr. Imagine, logo que a visita chegou, o povo já tinha recebido SMS. Lá em casa, já está. Então cercaram a casa de Lut. Naquele momento de angústia, momento de desespero, tristeza, raiva ao mesmo tempo, Lut sem força, o que ele poderia fazer contra aquele povo todo? E um povo perverso. O que ele fez? Soltou palavras que revelam o nível de angústia que tinha se apoderado de Lut alayhi salam. Ele disse: "Law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid." Quem me dera se eu tivesse forças. Quem me dera se eu tivesse um suporte forte. Quando o Nabi sallallahu alayhi wa sallam recitou este versículo, disse: "Rahmatullahi ala Lut." Que a misericórdia de Allah esteja com Lut. Laqad kana ya'wi ila ruknin shadid. Ele na verdade tinha um suporte muito forte. Qual era esse suporte? Allah. Lut alayhi salam fechou a porta, está com os seus hóspedes lá dentro e o povo está lá fora a bater, a forçar, quer arrombar a porta. E Lut está preocupado. De um lado está a enfrentar um povo enfurecido por causa da obscenidade, e dentro está a tentar proteger jovens, na ótica dele, indefesos. Foi exatamente neste momento, estimados irmãos, que os anjos então revelaram a sua realidade. E isto tudo está a decorrer à noite adentro. Não era de manhã. Isto está a decorrer à noite. Não deixaram Lut nem sequer apanhar sono. E já é uma hora, já é tarde. Lut não conseguiu dormir. Naquele momento então os anjos revelaram a sua identidade e disseram: "Qalu ya Lut, inna rusulu rabbik." Nós somos mensageiros do teu Senhor. "Lan yasilu ilayka." Eles não te atingirão com qualquer coisa. Esteja calmo, deixa o trabalho para nós. É exatamente isso que nós vínhamos cá fazer. Os historiadores contam que Jibril alayhi salam então mandou Lut: "Abra a porta." "Lan yasilu ilayk." Eles não chegarão a ti. Agora, em vez de te preocupares com eles e com aquilo que eles pretendem fazer, não, tens que fazer outra coisa. Há medidas aqui a serem cumpridas. Temos um plano. E a Lut, o que é que vais fazer? Então os anjos disseram: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ
Este é o primeiro passo. Leva a sua família ainda esta noite e saia da cidade imediatamente à luta. Primeira medida. Segunda medida, وَلَا يَلْتَفِتْ أَحَدٌ مِّنْكُمْ. Nenhum de vós deverá virar o rosto para ver atrás o que é que está a acontecer. Continuem sempre em frente, saiam desta cidade. Excepto uma pessoa da sua família. إِلَّا امْرَأَتَكَ, excepto a tua mulher, por causa da traição dela. Ela será a única que vai virar o rosto. E deixa isso conosco. Bom, Lut poderia dizer assim: olha, mas esperem lá um pouco para ver o que é que eu posso levar. Tenho ali minhas malas, minhas sacolas, deixa lá ver, pois minhas filhas também. É que não havia tempo. O tempo daquele povo já estava a aproximar. A hora já estava a aproximar. Então os anjos disseram a Lut: Inna maw'idahum as-subh. O Corão até nos dá a que horas é que eles foram destruídos. Inna maw'idahum as-subh. O tempo em que eles, a hora em que eles deverão ser destruídos, será ao romper da aurora, na hora da al-fajr. Eles não tinham relógios, mas conseguiam deduzir o tempo. Então Jibril pergunta a Lut alayhi salam: alaysa as-subh biqarib? Por acaso a hora da al-fajr não está próxima? Então rápido, saia. E Lut saiu com as suas filhas, com alguns crentes que não eram muitos, e a sua esposa. Estimados irmãos, saíram, seguiram rigorosamente as medidas. O que é que ficou a acontecer aqui atrás? Estimados irmãos, por enquanto vamos deixar Lut alayhi salam e a sua comitiva seguir em caminho para o local da sua proteção. Voltamos para ver o que é que atrás ficou a acontecer. Jibril alayhi salam tinha ordens claras para fazer o seguinte. Jibril alayhi salam, estimados irmãos, tem 600 asas, segundo vem nos hadiths. 600 asas, 300 de cada lado, e tem uma força incrível e incalculável. Allah subhanahu wa ta'ala confirma isso no Corão al-Karim. Jibril alayhi salam simplesmente enterrou uma das suas asas. Alguns historiadores dizem que aquelas cidades, cidade Sodoma e Gomorra, tinham também cidades vizinhas. No total eram 7 cidades. Alguns acham que eram 4. Seja lá o que for, Jibril alayhi salam enterrou uma de suas asas e levantou as cidades até as alturas. Imam Ibn Kathir revela que até os anjos ouviram o cantar dos seus galos e o ladrar dos seus cães. Depois aconteceu o que o Corão al-Karim descreve. Falamma jaa amruna, quando chegou o nosso desígnio, ja'alna 'aliyaha safilaha, viramos a cidade, a parte de baixo ficou para cima e a parte de cima ficou para baixo, e foi toda ela esmagada, ficou tragada. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Até aqui, se parasse, diríamos pelo menos, mas a coisa não parou por aí. Vem a segunda etapa da destruição. Wa amtarna 'alayha hijaratan, e fizemos cair sobre ela uma chuva de pedras. Que tipo de pedras, estimados irmãos? A descrição destas pedras aparece exatamente neste Surat Hud. Wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Pedras sijil, pedras duras, não pedras normais. Mandud vinha uma atrás de outra como se fosse uma chuva. Outra característica das pedras, musawwamatan 'inda rabbik. As pedras eram sinalizadas. Cada pedra vai para uma determinada pessoa e não falha. Esta parte aqui, estimados irmãos, vamos deixar um pouco, porque voltaremos para o final do versículo.
Porque Allah diz: وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Mas não vou traduzir agora esta parte. Vamos voltar para o que está a acontecer nos nossos dias. Este crime que Allah está a apontar no Corão não está a acontecer nos nossos dias? Está. E nós pensamos que é o produto da modernidade. Não é produto da modernidade. Isso já vem desde aquela altura. E hoje o mundo todo está a ser convencido para aceitar esta situação, para legalizar. E a partir do momento em que isto é legalizado, estimados irmãos, aquele que negar conceder o seu filho a um homem como ele, você que é criminoso, você está a violar a lei. Estamos agora com problemas de secas. Estamos agora com problemas de calor, falta de chuva, fome, e ainda estamos a acrescentar isto. E o nosso país já recebeu recomendações de vários países ocidentais para legislar isso e aceitar. Aceitar, considerando a associação criada para tal legal. E achamos isso coisa normal. E hoje, as pessoas que defendem este tipo de perversidade usam tudo ao seu alcance. Usam filmes, usam novelas, usam mídia, usam arte, usam cultura e tudo mais para convencer o mundo de que isto é normal e chamam isto de uma orientação sexual. Estimados irmãos, é orientação sexual ou é desvio sexual? O que é que está acontecendo? É que a partir do momento em que você diz à pessoa que pratica isto, você está normal, você é normal. Eu que não aceito é que sou anormal. Quando é que ele vai se curar? E eu fico espantado, um homem como Robert Mugabe, no Zimbábue, com os problemas que tem por causa da seca e que precisa milhões de euros para comprar comida para alimentar quase 1/3 da população zimbabueana, ainda chega a colocar, a sublinhar um ponto muito importante, que se esta ajuda significar que eu devo aceitar o casamento entre gays, então é melhor que essa ajuda fique aí onde está. Não quero. E ele não é muçulmano, mas conhece as consequências desastrosas deste tipo de prática. O Corão Al-Karim está a dizer que isto não é uma orientação sexual, está a dizer que é um desvio sexual. Porque Allah subhanahu wa ta'ala que disse: "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha", Allah não subcarrega uma alma acima da sua capacidade, aquilo que não está dentro das suas capacidades. Se Allah soubesse que isto é uma orientação, não teria condenado do jeito que condenou. Ele que é o Criador, nós conhecemos melhor do que Ele? Naturalmente que não. Então, por isso mesmo, como Allah subhanahu wa ta'ala sabia que nos últimos tempos as pessoas iriam procurar reeditar o cenário do povo de Lut, então colocou esta advertência que aquelas pedras que Allah lançou para aquele povo, disse: وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ, elas não estão longe dos injustos. A qualquer altura Allah pode desencadear. É isso que nós queremos? Queremos que Jibril venha de novo carregar Moçambique e virar de cima para baixo? E as pedras não estão longe. E Allah subhanahu wa ta'ala deixou exatamente o Mar Morto do jeito que está. Alguns historiadores dizem que antes deste incidente, o Mar Morto era um mar normal, não existia. Mas o que aconteceu? É que depois deste terremoto que houve naquela região, a terra deixou cerca de 390 metros abaixo da superfície do mar. E Allah subhanahu wa ta'ala, o que é que diz no Corão Al-Karim? وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً, e nós deixamos ali um sinal para quem? لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, para um povo sensato. Estamos a ver que a sensatez nos últimos dias tornou-se numa moeda cara, numa moeda rara. Pensar, usar a cabeça para pensar. Estamos a tentar aí de todas as formas. E isto tem
patrocinadores potenciais, patrocinadores fortes, com uma pujança financeira incalculável, que estão a alimentar estas coisas no mundo. E daqui a pouco vão começar a ver, principalmente aqui em África, os países que não aceitarem isso, então os apoios que vêm de fora para ajudar esses países vão usar este tipo de pretexto e condicionalismos. Você quer ajuda? Tem que aceitar também este meu madhab. Se não aceita, então não há patrocínio. A partir daí temos que nos preparar e talvez falarmos outra vez com os portugueses para ver se podem nos ajudar também a melhorar na língua, na gramática da língua portuguesa, porque a partir de já não vamos saber. Quando alguém vem pedir a mão do meu filho, um homem vem pedir a mão do meu filho em casamento, não sei como é que vou lhe chamar, se vai ser meu genro ou minha nora. Isto não é brincadeira. O Corão e Karim está a nos falar que as pedras existem, não estão longe, e Jibril não morreu. O que é que vamos fazer, estimados irmãos? Portanto, deixamos isto pouco, mas antes de terminarmos aqui, estimados irmãos, queríamos, em nome de toda a direção deste masjid, e naturalmente com o Jamaat também, queríamos tecer os nossos agradecimentos. A direção toda deste masjid agradece, o Jamaat todo agradece a um irmão frequentador assíduo deste masjid. Allah subhanahu wa ta'ala, através dele, concedeu-nos este gerador que estão a ver aqui fora. Foi patrocínio de um irmão frequentador assíduo. Nós não temos nada para lhe pagar, senão pedirmos a Allah para que lhe recompense e que este gesto também sirva de inspiração para muitos de nós. A casa de Allah, este masjid, precisa de muito apoio e precisa do vosso apoio para encontrarmos aqui ventoinhas a funcionarem devidamente, água para fazer o wudu. O masjid limpo tem naturalmente seus custos. O saco que passa não consegue cobrir tudo aquilo que são as necessidades do masjid. E há pessoas também que trabalham para isso. Portanto, sempre este tipo de contribuições serão bem-vindas. Então aproveitamos esta ocasião para agradecermos este irmão e incentivarmos outros também. E que Allah subhanahu wa ta'ala coloque esta contribuição na balança das suas boas ações no dia do juízo final, insha'Allah ta'ala. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. Visite-nos no YouTube através do www.youtube.com/Islam Mosdawa. O Islã em primeiro.